Fala aí, galera. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aí na disciplina de fertilidade do solo. Aí no quinto semestre. Hoje a gente vai falar de cálcio no solo. Beleza? Um abraço aí a todos. Então, a gente vai estar falando aí sobre cálcio. Então lá, origem nas rochas, aplicado via calcário principalmente, tá? Então, ele é absorvido na forma do que? De K2+, cátions, tá? Taxa de absorção dele é menor que o potássio, principalmente absorvido aí por raízes jovens. Tá? O contato com a raiz, né? Onde ele vai entrar em contato com a raiz para absorção, principalmente por fluxo de massa, tá? E também aí com contribuição aí por interceptação radicular. Translocação junto com a água, isso é afetado pela transpiração da planta e ele é imóvel, tá? Redistribuição no floema imóvel, tá? Por isso que aparecem sintomas de deficiência nas folhas mais jovens, tá? Então aqui, mostrando um pouco o ciclo aqui do potássio na relação solo-planta, né? Então você tem aqui na fase sólida, né, o cálcio trocável, que é o K2+, tá? Então a liberação aqui da fase sólida, nos minerais aí primários, na mineralização dele, então ele vai ser liberado na solução de solo, tá? Na forma aí do íon do cátion aí K2+, com duas cargas positivas. Entrou em contato com a raiz através do que? Da interceptação radicular e do fluxo de massa. O nutriente entra em contato com a raiz, ocorre a absorção, ele vai para o interior da raiz. No interior da raiz, do processo de absorção, chegando no xilema, né, ocorre o transporte aí, tá? Então há o transporte aí da raiz até o xilema, o processo de absorção. E aí ele vai para onde? Nesse transporte ele vai ocorrer o metabolismo, tá? E vai para a parte aérea da planta, tá? Como o cálcio tem uma das funções a estrutura da célula, ele fica acumulado na matéria seca aí, na hora que você faz a análise aí de produção. Então ele fica acumulado na matéria seca. Mas aí na parte aérea ele está na folha, aí ocorre o processo de redistribuição. Redistribuição é pelo floema, tá? O vaso condutor floema. Então, olha lá, folha velha, para ele sair da folha velha, da folha nova, quer dizer, vai para a folha velha. Então, por isso que ele é imóvel, né? Então, ele fica na folha velha ali. Então, há uma deficiência na folha mais nova. Principalmente, vocês vão ver aí entre as nervuras. E aí, ele sai da folha e vai para o fruto nessa redistribuição. Tá? Então, no floema é praticamente imóvel. Ele fica na folha. As folhas novas fica na folha velha e nas folhas novas vai aparecendo a deficiência, tá? Então, aqui o elemento é o cálcio, né? O cálcio 2+, quantidade necessária aí, para uma colheita de 9 toneladas, né? De 9 toneladas aí. E olha só como que ele é fornecido. 66% quilos por hectare por interceptação radicular, 175 por fluxo de massa e 0 por difusão no caso do cálcio, tá? Então tá aqui, ó, fluxo de massa e por difusão. Interceptação radicular, quer dizer, difusão é muito pouco, tá? Então, interceptação radicular
e fluxo de massa. Velocidade de absorção, tá? Então, dentro dos cátions aí ele tem pouca velocidade de absorção. O nitrogênio, o potássio, o sódio, o magnésio é maior do que o cálcio. Na solução de solo, né? Então, você tem aí o cálcio igual a 10 vezes mais a concentração de potássio, né? Você tem potássio 10 vezes mais do que a concentração, né? Então você tem aqui, ó, potássio 10 vezes mais, ao contrário do que eu falei, e a taxa de absorção, o cálcio é menor do que o potássio, então você tem o potássio numa concentração 10 vezes mais, tá? Do que o cálcio. Então a taxa de absorção dele é menor do que o potássio. Dentro do transporte e redistribuição, você ocorre o transporte, a redistribuição é não definida porque ele é imóvel, né? O cálcio é imóvel no floema, tá? Então ele fica na folha velha, as folhas novas vão aparecer com deficiência, porque ele não vai ser translocado aqui da folha velha para a folha nova, tá? Dentro do o transporte aí é ocorrido K+, mas é o transporte no xilema. No floema ele é imóvel no processo de redistribuição, tá? Função na planta estrutural, tá? Integrante aí da parede celular, principalmente pelo pectato de cálcio. Então você tem aí o cálcio no fruto, na pera aí. Então você tem, ele vai aumentando a concentração aqui, ó, de cálcio. Conforme você vai aumentando a concentração, você tem uma perda na porcentagem aí do fruto, né? Então olha só, se você colocar cálcio, não faltar cálcio, se faltar cálcio no fruto, você tem um fruto menor, tá? Dentro da parte estrutural aí. Então tá ali as funções estruturais, né? Constituinte de ativador enzimático, tá? As ATPase, né? Fosfolipilase, tá? E os processos, né? Dentro dos processos, estrutura de formação da membrana, absorção iônica, reações com os hormônios vegetais, ativa as enzimas, tá? Então, bastante importante aí o cálcio aí no metabolismo da planta, tá? Então, o comprimento da raiz relacionado com o tempo aí, o efeito do cálcio no crescimento com o tempo aí de horas, né? Então, você tem aqui uma absorção. Então, você tem o crescimento da raiz quando você tem cálcio. Quando você tem menos cálcio, você tira o cálcio aqui, ele vai diminuir o crescimento, tá? Dentro da solução aqui, a gente está acompanhando o sistema radicular, crescimento do sistema radicular em milímetros em 48 horas, tá? Funções do cálcio na planta, aquilo que a gente já falou para vocês, né? Que ele faz parte aí da parte estrutural aí, ativador enzimático, e dentro dos processos de estrutura de funcionamento das membranas, absorção iônica, tem aquelas reações com os hormônios vegetais, beleza? E ativação enzimática aí no caso do mensageiro secundário, então ele vai fazer o transporte aí. Exigências de cálcio nos principais culturas, então eu coloquei aqui uma tabelinha mostrando aqui, no caso aí da soja, né, matéria seca produzida, de grãos e de caule, né, o acúmulo que a planta vai ter, de cálcio acumulado na planta, né, da parte total, né, então tá aqui, ó, quilos por hectare, a quantidade que ele vai ter, e é essas tabelas que vão levar a recomendação no caso de adubação, dependendo do tipo da cultura, tá? Sintomas de deficiência, tá? Do cálcio ocorre inicialmente nas regiões meristemáticas, naquelas que é o ponto de crescimento, né? Principalmente nas folhas novas. Então há uma cor esbranquiçada nas margens das folhas.
as folhas ficam de formas irregulares, né? E vai dilacerando as margens. Manchas necróticas internervais, então vai começar aí com uma clorose, depois vai levar uma necrose das partes das folhas novas internervais, entre as nervuras, tá? Morte de brotação a partir das pontas aí, né? Podendo provocar o perfilhamento das plantas, então você vai ter morte das brotações, consequentemente ele vai perfilhar, tá? Então a parte apical da planta vai morrer, vai ocorrer a morte e aí ela vai perfilhar. O crescimento da raiz é severamente afetado, quer dizer, o crescimento da raiz então vai diminuir, baixa frutificação, baixa produção de semente, né? E há um colapso aí no pecíolo. Então há o abortamento aí de folhas com excesso aí quer dizer, a deficiência aí a falta aí de cálcio, tá? Então tá aqui, ó, né, mostrando aqui que ela vai necrosar a parte inteira, mas começa com a clorose, que é aquele amarelecimento, tá? Então tá aqui mostrando, ó, né, das folhas mais novas aqui. Não dá para ver aqui certinho, mas vamos mostrar aqui para vocês uma característica aqui de absorção do sistema radicular, né, do potássio. Há um sistema radicular mais desenvolvido, há uma absorção de água e nutrientes com o cálcio, né? A planta também fica mais... Quando você tem menos potássio, há uma diminuição do sistema radicular e também, consequentemente, na parte aérea e aí, consequentemente, na produção. Porque você vai ter uma atividade fotossintética menor do que uma planta com cálcio. Além disso, o cálcio faz parte aí da estrutura da planta, nas membranas aí, tá? Da célula da planta. Então aqui, a calagem, né? É o melhor método de você fornecer cálcio, tá? Então olha só, com o calcário as plantas não murcham na seca, graças às raízes profundas. Então você tem um sistema radicular mais profundo. Mesmo na seca ela vai buscar a água, e aqui na seca a característica da planta já murcha, né? Então há um murchamento aí das plantas, principalmente na seca. Então há uma resistência à seca, segundo o Raj aí, nas plantações de sorgo, tá? Aqui você tem uma planta com cálcio, né? E aqui a presença do alumínio, que vai imobilizar a absorção de cálcio, e o sistema radicular vai ficar menor, tá? Então, onde você tem a presença de cálcio e não alumínio, há um sistema radicular mais profundo aí, consequentemente dando resistência à seca, tá? Porque ela vai buscar água em profundidade. Aqui mostrando menos cálcio e com mais cálcio, ó, a parte já a planta com necrose aqui entre as nervuras, e aqui uma planta com cálcio, tá? Deficiência de cálcio no feijão, necrose aqui das folhas mais novas, né? O ápice aqui chegando a necrosar tudo, as folhas novinhas já em ponto de murchamento aí dos brotos, porque é o sistema radicular menor, então você tem o crescimento menor e também das raízes, e o ponto já aí de murchamento, tá? O ponto de murcha permanente aí já, não vai voltar mais, tá? Aqui mostrando a deficiência no feijão, a clorose aqui entre nervura, então você tem as nervuras, esse amarelecimento aqui é a característica de deficiência de cálcio entre as nervuras aí, tá? No tomate, a parte fisiológica da planta, então isso aqui é uma questão fisiológica, né? Então há o fundo preto aqui, então a questão fisiológica da planta, como ele está lá no metabolismo da planta, dentro da parte estrutural da planta, a deficiência de cálcio em tomate dá isso aqui, não é doença, tá? Isso aqui é deficiência de cálcio, tá? O fruto tem baixa taxa de respiração, e aí vai necrosar o fruto, e é chamado de
podridão apical do tomateiro, mas não é doença, tá? É uma deficiência de cálcio, tá? Estão mostrando aí a podridão apical, tá? No fruto de tomate, com baixa taxa de respiração, beleza? Aqui no alface, né, a gente vai ter deficiência de cálcio, principalmente em hidroponia, aí a gente há essa deficiência de cálcio, então começa aqui na margem da planta também, e aqui já também mostrando, ó, a clorose aqui, e aqui a necrose, né, então ocorre a morte aí, e isso comercialmente não é muito aceitável, tá? Nas seringueiras, né, então você tem o cálcio aqui começando a deficiência aqui na margem, vai aumentando, até chegar nas nervuras aqui e necrosar a folha como um todo, tá? Então, deficiência de cálcio no milho, então você vê a morte aí das folhas mais novas, né? E o sistema radicular pouco profundo, pouco desenvolvimento das plantas aí, tá? Deficiência de cálcio em manga, né? Então você vai ver essa coisa mole aqui, que vai levar depois à necrose, né? Da manga, da polpa da manga. Aqui uma manga sem deficiência de cálcio e aqui com deficiência de cálcio. E isso é característico, né? Então você pega a manga, ela tá durinha por fora e mole por dentro, tá? Então o pessoal acha que é pancada, que é o movimento da manga. Não, é deficiência de cálcio no caso da manga, tá? Aqui a deficiência na maçã, você vai ver provoca esses buracos aqui, né? E isso, quando você consome, ele é amargo, então é conhecido como buraco amargo, e aí ele entra para dentro da maçã também, tá? Então a gente está mostrando aí para vocês as deficiências, tá? Do cálcio. Vou dar uma relembrada aqui para vocês, né? O sistema radicular, quando tem cálcio, pouco profundo, tá? Sistema necrose da parte apical, tá? Então aqui você tem a planta com cálcio, sistema radicular mais profundo, né? E a parte aérea também, com atividade fotossintética, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é essas manchas esbranquiçadas nas folhas, né, de formas irregulares aí, crescimento afetado do sistema radicular, e aí você tem baixa frutificação, baixa produção de semente, tá? Aqui mostrando o sistema radicular, quando você tira o cálcio, ele vai diminuir, quando você tem o suprimento do cálcio, o comprimento da raiz é maior, tá? Lembrando aí que ele faz parte dos processos estruturais da membrana, da absorção, reação com hormônios vegetais, ativação de enzimas, principalmente no transporte de outros elementos aí, tá? Lembrando que a redistribuição dele também o transporte, beleza, né? Até o xilema, leva até na folha, e da folha mais velha para outra ele é imóvel, então ele não vai passar para a planta, para a folha mais nova, então vai aparecer aqui a deficiência, então ele não vai lá, tá? Lembrando que o processo de absorção dele é baixo, né? Translocação e a taxa de absorção dele é menor, tá? Então, só lembrando aqui os sistemas para vocês, né? Então, que vocês assistam essa videoaula de hoje, tá? E respondam aí as questões que eu vou deixar lá no sistema Moodle, tá? E depois vocês entram aí no Meet pra gente conversar um pouco, quem tiver dúvida, tá? E marcar presença aí na aula no Meet, beleza? Vou deixar o link lá no grupo. Abraço a todos e boa semana aí a todos, e até semana que vem. Depois da semana que vem a gente vai estar falando de magnésio, beleza? Abraço aí, galera, tá?